Oi, meu nome é Michael. No vídeo de hoje eu vou falar por que a levedura é importante na hora de fazer pão. Para começar, eu vou misturar um pouco de água morna, açúcar e levedura. Leveduras são fungos, e o fungo que a gente usa para fermentar a massa do pão é a Saccharomyces cerevisiae. O açúcar serve de substrato para a levedura. Eu estou usando açúcar mascavo porque é o que eu tinha em casa. Já a água morna, ela acelera a ativação da levedura. O metabolismo das leveduras funciona mais rápido, em torno de 30 graus Celsius, um pouco acima da temperatura ambiente. Isso acontece porque as enzimas da levedura vão ser mais ativas nessa temperatura, e como consequência dessa maior atividade enzimática, o metabolismo dela vai ser mais rápido de uma forma geral. E agora eu vou deixar essa levedura aqui descansando e daqui a pouco eu volto para continuar fazendo pão. Para entender a importância do açúcar, primeiro eu vou falar um pouco sobre carboidratos. Os carboidratos também podem ser chamados de sacarídeos. Eu vou usar esse termo porque quando a gente classifica os carboidratos por tamanho, a palavra sacarídeo entra no nome. Aí fica mais fácil de entender se a gente já souber que sacarídeo é carboidrato. Imagina que essa bolinha preta aqui é uma molécula de sacarídeo. Pode ser uma glicose ou uma frutose. Mas eu vou usar só essa bolinha para representar porque a estrutura é um pouco grande. Mas imagina que essa estrutura toda é essa bolinha. No caso, essa bolinha sozinha é um monossacarídeo, porque tem apenas uma unidade de sacarídeo. Agora, quando eu uno esse sacarídeo com outro sacarídeo, eu formo um disacarídeo, porque eu tenho dois sacarídeos aqui. Quando eu aumento de novo, eu formo um trissacarídeo, e assim por diante. Aí, geralmente, com mais de 10 a gente já chama de polissacarídeo. O interessante é notar que essa cadeia de sacarídeos, ela não precisa ser linear, ela também pode ter algumas ramificações. Um exemplo bem comum de polissacarídeo é o amido. Ele é o principal componente da farinha de trigo. E o amido é um polissacarídeo gigante. Por exemplo, a amilopectina, ela pode ter uma cadeia com mais de 60 mil unidades de sacarídeo. Isso é muita coisa. Imagina, aqui ó, aqui só tem 5, né? 5. Imagina um com 60 mil, é enorme. Com essa explicação, eu queria que você entendesse que os carboidratos podem ter tamanhos muito variados. Eles podem ser um monossacarídeo, um disacarídeo, um trissacarídeo ou um polissacarídeo. Né? No caso aqui tem 3, eles podem chegar a mais de 60 mil. É uma diferença muito grande. Agora vamos voltar para as leveduras. Elas só conseguem digerir mono, di e trissacarídeos, carboidratos muito pequenos. Então, elas vão conseguir digerir o açúcar que eu botei lá no começo para ativar elas, porque o açúcar é feito de sacarose, um disacarídeo, mas não vão conseguir digerir o amido que está no trigo. Ou melhor, não vão conseguir digerir diretamente. O trigo, ele possui enzimas chamadas amilases. As amilases vão quebrar o amido em carboidratos menores, como a glicose, que é um monossacarídeo, e a maltose, que é um disacarídeo. E são esses produtos da amilase que a levedura vai conseguir digerir. Uma coisa interessante que você pode fazer para aumentar a quantidade de amilases na farinha de trigo é usar grãos germinados para fazer a farinha. Grãos de cereais germinados também são chamados de malte. O malte vai ter uma concentração de amilases maior do que o trigo não germinado. Isso vai acelerar a quebra do amido em carboidratos menores para virar alimento para as leveduras. Então, eu deixei a levedura descansando um pouco, agora eu vou misturar a farinha. Estou usando uma farinha 4 teor de glúten porque ela é melhor para fazer pão. Aí eu vou adicionar a farinha aos poucos. Tá, eu botei muita água. Eu acho que agora você já está num ponto bom. Vamos sovar. Bom, então agora eu estou sovando a massa aqui. Ai, quase esqueci de sal. Sal é muito importante. Devia ter botado sal antes, né? Quando estava misturando os ingredientes secos, mas já foi. O sal é importante porque ele vai ajudar a formar a rede de glúten.
As leveduras, elas são fungos, né? Não são bactérias, né? Muita gente pode confundir, porque são fungos unicelulares. Aí o pessoal pensa que é bactéria. O interessante é que elas têm um crescimento semelhante ao de bactérias, né? Que é um crescimento exponencial. Elas vão apresentar primeiro uma fase lag, que é quando a levedura está se adaptando ao ambiente. Depois uma fase log, que depois de que ela já se adaptou, ela vai começar a se multiplicar muito rápido. E depois uma fase estacionária. Aí basicamente na fase estacionária a quantidade de fungos que está nascendo é a mesma que está morrendo. E essa curva de crescimento das leveduras é bastante interessante porque ela lembra a curva de novos casos do coronavírus. Bom, então, aí o ideal é sovar a massa por uns 10 ou 15 minutos. Quando a levedura digere o açúcar, ela vai gerar CO2, gás carbônico, né, e etanol. As duas moléculas são muito importantes. O gás carbônico é mais óbvio, né, porque vai formar as bolhas de ar dentro da massa. Só que o etanol, ele também, além de ser um dos compostos que vai ajudar a dar um aroma característico, ele também vai poder evaporar. E quando ele evapora, também cria bolhas de ar na massa. Aqui, conforme eu vou sovando a massa, a rede de glúten vai ficando cada vez mais forte. Apesar do glúten ser bastante importante, a farinha de trigo é majoritariamente amido. O amido aqui, ele vai hidratar e ele também vai gelatinizar quando a gente botar a massa no forno. E essa gelatinização dele vai dar firmeza para a massa. Essa massa aqui parece que ficou meio seca. Eu acho que minha massa ficou um pouco seca, né? Nisso que dá a gente não usar uma quantidade definida. Bom, aí depois de sovar por uns 15 minutos, né? A massa ficou assim. Aí essas fibras aqui que vocês podem ver, elas são glúten que se esticando. Agora eu vou deixar a massa descansando e isso é importante porque nesse processo as leveduras elas vão estar fermentando a massa. O processo de fermentação vai produzir gás carbônico, etanol e outras moléculas que vão ajudar a dar um cheiro característico para a massa. Vou tapar a massa aqui para ela não perder muita umidade. Aqui é a massa depois de descansar por aproximadamente umas 2 horas. O tempo de fermentação vai depender da temperatura ambiente, porque isso afeta a velocidade do metabolismo das leveduras. Mas geralmente se fermenta até a massa dobrar de tamanho. Aqui é interessante que dá para ver bem a marca das bolhas de gás carbônico que a levedura produziu. Agora eu vou moldar a massa para o formato final dela. Olha só essa bolha aqui, parece aquelas bolhas de queimadura. Tô untando a forma e agora eu vou deixar a massa crescer de novo. Então, o pão cresceu, aqui tá grande. E eu pré-aqueci o forno. Agora eu vou botar ele lá dentro. Então, uns 5 minutos dentro do forno eu já comecei a sentir um cheiro de queimado. Aí eu desliguei e deixei mais uns 15 minutos aqui dentro. Vamos ver como é que ficou. Eu acho que tá cru. Eu não sei se ele tá cru ou não. Acho que dá pra cozinhar um pouco mais. Já tá vendo cheiro de queimado de novo. Eu vou ter que tirar daqui. Bom, tá bonito. Tá bonito. Tá quente. Vamos deixar o pão esfriar um pouco aqui dentro do pão. Daqui a 10 minutos eu volto. Deixei esfriando aqui, uns 5 minutos, menos tempo do que eu queria, mas a fome é grande. Então, eu vou usar essa faca porque é a única que eu tenho. Vamos ver como é que ficou. Bom, a faca não ajudou muito, né? Mas ó, ficou fofinho. Não tá cru. Eu acho que não. Não parece cru, não. E tá cheiroso. Passar uma manteiga de amendoim melado. Fica mais gostoso, né? E
Agora o pão tá pequeno. Podia ter posto mais sal na massa porque ficou sem gosto. Se você gostou do vídeo, assiste esse outro vídeo aqui, que nele eu explico por que o glúten estica, porque a gente tem que sovar a massa. E até a próxima.